Salve, salve galera, aqui quem fala é o Kakaroto e aqui eu vim dar uma explicação de que o criador do vídeo, o Ice Bolado, esqueceu de explicar o que vai ser esse vídeo. Esse vídeo vai ser o iceberg da Shonen Jump, que é uma empresa muito famosa de animes shonen, que são animes de luta que tem superpoderes e tal. Eu vou te explicar o que é o iceberg. Um iceberg é uma imagem que a internet criou que tem muitas camadas e todas as camadas têm um nível de profundidade. Quanto mais alto tiver, mais conhecida a informação. Quanto menor tiver, mais desconhecida e bizarra a informação é. Enfim, vamos ao iceberg da Shonen Jump. One Piece. One Piece é uma série de mangás da Shonen Jump, criada por Eiichiro Oda, tendo seu primeiro mangá publicado no dia 22 de julho de 1997. E até hoje a série não teve o seu final concluído, ainda fazendo o maior sucesso, tanto é que já ultrapassou o incrível número de 1000 capítulos e ao todo mais de 100 volumes, que particularmente é um dos meus animes favoritos. Tanto é que eu faço vídeos de notícias relacionadas a One Piece, que sempre vem surgindo a cada tempo, que eu sempre venho tentando ficar mais focado pra sair uma notícia nova. A história conta sobre Monkey D. Luffy, um menino de apenas 17 anos que tem o seu sonho de se tornar o rei dos piratas. E para isso, aos poucos na obra, ele vai formando a sua tripulação e suas alianças com vários outros personagens, enfrentando vários vilões terríveis e que realmente deram dor de cabeça pro personagem. Enfim, eu recomendo muito, caso se você não conhece One Piece, veja um pouco do anime, que você vai gostar muito. Ele tem dublado na Netflix, mas caso você preferir legendado, tudo bem, tá beleza, que eu garanto que vocês vão gostar bastante dessa obra. Dr. Stone. Dr. Stone é um mangá japonês escrito por Ichiro Inagaki e ilustrado por Boichi, que teve seu período de publicação na Jump e é publicado até hoje desde 6 de março de 2017, com vários capítulos individuais. E hoje a obra conta com 25 volumes e 227 capítulos. A história conta sobre Senku Ishigami, um jovem menino super inteligente que é amante da ciência. Em um dia normal na sua escola, quando ele basicamente ajuda o seu amigo a tentar conquistar o coração da morena, acaba surgindo uma espécie de nuvem verde no céu, que não só petrifica ele e o seu amigo, mas também todas as pessoas do mundo inteiro. E depois de 3.700 anos, o Senku finalmente é despetrificado junto com seu amigo, e Senku tem o plano de basicamente trazer a humanidade de volta. Eu recomendo muito vocês verem o anime e o mangá também, porque é uma das obras também que eu curto bastante, e que eu próprio tenho até um mangá de Dr. Stone aqui em casa, só que eu só tenho o volume 14, o único volume que eu tenho, mas que pelo menos eu consigo ver a ilustração do Boichi, de como ele desenha bem pra caramba. E basicamente ano que vem é que eu acho que vai sair a terceira temporada de Dr. Stone, que vai adaptar mais um arco do mangá. Death Note. Death Note é uma série de mangás escrita por Tsugumi Ohba e ilustrada por Takeshi Obata. Seu primeiro volume foi publicado no dia 1 de janeiro de 2003. A história centra-se em Light Yagami, um estudante no ensino médio que descobre um caderno sobrenatural chamado Death Note, no qual ele pode matar pessoas se os seus nomes forem escritos nele, enquanto o portador visualizar mentalmente o rosto de alguém que ele queira assassinar. E a partir daí, Light tenta eliminar todos os criminosos e criar um mundo onde não exista o mal, mas acaba que seus planos são contrariados por L, um famoso detetive particular, e também um dos melhores personagens de todos os tempos, que é frio e calculista. Bem, não é à toa que basicamente esse ano a Record tentou tentar ferrar com o anime, criando uma matéria sensacionalista e também muito duvidosa. Mas é claro que isso não deu certo, e por conta disso a Record só deu mais popularidade ao anime. Não é à toa, ela ficou inventando que o caderno do Death Note matava pessoas de verdade. Ai meu Deus do céu, é só um caderno normal, velho. Ao todo, a série Death Note tem 12 volumes, contendo 108 capítulos. Demon Slayer. Demon Slayer, ou Kimetsu no Yaiba, é uma série japonesa de mangá, escrita e ilustrada por Koyoharu Kotoge. Eu espero que eu tenha pronunciado esse nome certo. O mangá foi publicado dia 15 de fevereiro de 2016 e foi encerrado em 18 de maio de 2020. Caraca, já faz 2 anos já. Ele ficou com um total de 23 volumes, com ao todo 205 capítulos. A história se passa durante o período Taisho,
onde conta sobre a história do personagem Tanjiro Kamado, um garoto bondoso e inteligente que vive junto com sua mãe e seus irmãos, ganhando dinheiro vendendo carvão, assim como seu falecido pai fazia. Certo dia, ao voltar para casa após ter ido a uma cidade vender carvão, Tanjiro descobre que toda sua família foi atacada por Onis, sendo que uma de suas irmãs, Nezuko, é a única que sobreviveu ao ataque. Nezuko então passa a ser uma Oni, mas ela surpreendentemente ainda demonstra sinais de emoções e pensamentos humanos. Tanjiro então decide se tornar um caçador de Onis e, com a ajuda de Nezuko, passa a sair em jornadas pelo Japão a fim de impedir que a mesma estratégia que afetou sua família aconteça com outras pessoas, enquanto que ele busca uma maneira de tornar Nezuko humana novamente. O anime também conta com 2 temporadas que, meus amigos, a animação é bela, tanto é que também tem um filme de Kimetsu, que também é o melhor filme de todos os tempos. Não estou zoando, gente. Recomendo demais vocês assistirem o anime porque ele é muito bom. Black Clover. Black Clover é uma série de mangás escrita e ilustrada por Yuki Tabata. Seu primeiro volume foi publicado no dia 16 de fevereiro de 2015 e ainda está em período de desenvolvimento e publicação, com ao todo o número de 31 volumes. A história conta sobre Asta e Yuno, que são órfãos que foram criados juntos numa igreja localizada no interior do reino Clover, no mundo onde todos possuem poderes mágicos. Asta nasceu sem possuí-los, ou seja, o moleque não tem nenhum poder mágico, nenhum. Em contrapartida, Yuno nasceu como um prodígio, um poder mágico imenso e com um talento para controlá-lo. Na história acompanha os 2 garotos que competem entre si para se tornarem o Rei Mago, que é o cavaleiro mágico mais forte do reino Clover. Mesmo sem magia, o Asta tenta ser um cavaleiro mágico. Assim, sua jornada começa quando ele obtém o misterioso poder anti-magia, que pode anular todas as magias possíveis que existem, mostrando assim Asta com sua anti-magia e sua grande força física, não é à toa que chamam ele de o anão bombado, pegador de mulheres, e Yuno com seus poderes mágicos e talento dão início à sua jornada. JoJo's Bizarre Adventure. JoJo's Bizarre Adventure, ou Jojo no Kinyo Naboken, é um mangá japonês escrito e ilustrado por Hirohiko Araki. O mangá foi publicado em 1987 e 2004. E a partir de 2004 também foi publicado pela revista Seinen Ultra Jump. Ele é considerado como o segundo mangá mais longo da Shonen Jump, contendo ao todo o número de 127 volumes. Ou seja, ele é maior que One Piece na teoria. O que também fazia dele, até em meados de 2012, o mangá mais longo sem uma adaptação para televisão. E ao contrário de muitos mangás ou obras normais de animes, JoJo é dividido em partes, com diferentes protagonistas que fazem parte da família Joestar, que é uma família cujos seus membros descobrem que estão destinados a derrubar inimigos sobrenaturais, tais como o Diobrando, o vampiro semi-mortal, Yoshikage Kira, um killer, e Diávolo, um líder de gangue que usam poderes únicos que eles próprios possuem. A história é dividida em 8 partes únicas, cada uma seguindo a história de um membro da família Joestar, que inevitavelmente tem um nome que pode se abreviar para o titular Jojo, que também foi confirmado que a obra vai ter uma 9ª parte. As primeiras 6 partes da série ocorrem em uma única continuidade, enquanto as partes 7 e 8 ocorrem em uma continuidade alternativa. É bem confuso isso, mas se você assistir o anime e ler um pouco dos mangás, você vai entender um pouco o que está acontecendo aí no universo de JoJo. Eu honestamente não assisti o anime ainda, mas eu pretendo assistir algum dia que eu estiver livre, pois muitas pessoas dizem que JoJo é ruim. Mas é claro que obviamente isso não é verdade. Realmente a obra tem os seus altos e baixos. Mas eu recomendo muito caso você tiver interesse de assistir o anime ou ler os mangás de JoJo em si, pois eles são muito bons e são bem desenhados, cara. The Promised Neverland. The Promised Neverland, ou Yakusoku no Neverland, é uma série de mangás shonen escrita por Kaio Shirai e ilustrada por Pozuka Demiso. Seu primeiro volume foi publicado no dia 1º de agosto de 2016, e o mangá terminou em 14 de junho de 2020, com um total de 20 volumes com 181 capítulos. A história conta sobre Emma, uma órfã que vive em um orfanato chamado Gracefield House, junto com seus outros irmãos adotivos. 2 deles são Norma e Ray, que juntamente com a Emma são os mais velhos e conseguem as pontuações mais altas de testes diários que eles têm que realizar.
Emma observa que, enquanto eles são capazes de fazer o que querem, não podem sair do orfanato para irem ao mundo exterior. Em uma noite, a menina Connie, uma das crianças órfãs, é enviada para ser adotada. Porém, Emma percebe que ela deixou seu coelho de pelúcia Bernie para trás. Junto com Norma, ela vai atrás de Connie. No entanto, eles ficam chocados ao descobrirem que ela está morta e a casa onde vivem é na verdade uma fazenda onde eles são criados e colhidos para se tornarem alimentos de criaturas demoníacas. E para piorar a situação, Isabela, a cuidadora das crianças, chamada carinhosamente de Mama, é aliada dessas criaturas. Além disso, os demônios exigem que Norma, Ray e Emma sejam os próximos, por terem as maiores pontuações. Essa notícia faz com que eles prometam fugir junto com todos os outros irmãos do orfanato. O anime possui 2 temporadas. Muitos gostam desse anime por conta da primeira temporada mesmo, porque a segunda é uma porcaria. Eu não sei se de fato ela realmente é uma porcaria, mas um dia quando eu tiver tempo para assistir esse anime por completo, eu vou deduzir se eu realmente vou achar que é uma porcaria ou não, para formar minha própria opinião. Mas isso não quer dizer que o mangá possa ser ruim como o anime, não. Quem quiser ler o mangá eu recomendo demais porque é uma obra muito interessante também, e bem diferenciada dos padrões de shonen, assim como Dr. Stone. Haikyuu. Haikyuu é uma série de mangá escrita e ilustrada por Haruichi Furudachi. Os capítulos individuais são publicados na revista Shonen Jump desde fevereiro de 2012, com os volumes Takobon sendo publicados pela editora Shueisha. A série foi inicialmente publicada como um one-shot na revista sazonal Jump Next, que é da Shueisha antes da serialização. Até novembro de 2020 foram publicados 45 volumes no Japão. A história conta sobre um estudante no ensino médio chamado Shoyo Hinata. E não é Hinata do Naruto, que se apega ao voleibol depois de ver um jogo do campeonato nacional na televisão. Embora não seja muito alto, ele se determina a seguir os passos do ídolo do campeonato, apelidado de o Pequeno Gigante. Depois de ver os seus jogos, ele cria um clube de voleibol e começa a praticar sozinho. Eventualmente, os outros 5 membros juntam-se à equipe no seu último ano do ensino fundamental, mas são derrotados em seu primeiro torneio depois de serem desafiados pela equipe favorita do campeonato, que inclui o chamado Rei da Corte, que é Tobio Kageyama, na primeira rodada. Embora a equipe de Shoyo sofra uma derrota miserável, ele promete que eventualmente irá superar o Tobio e derrotá-lo, mas quando ele entra no ensino médio logo descobre que estão no mesmo time de vôlei. Eu não sou muito chegado a anime de esporte, tá ligado? Mas eu tô ligado que a Shonen tem um monte de anime de esporte. Eu acho que o mais reconhecido deles de fato é o Haikyuu, mas tem outro que eu conheço que é sobre um anime de basquete, onde os malucos têm superpoderes. Mas eu até acho legal e quem sabe um dia eu também começo a assistir o anime Dragon Ball. Mano, eu não preciso nem explicar o que é Dragon Ball, cara. Eu acho que eu nem preciso explicar o enredo, porque todo mundo tá careca de saber o que é Dragon Ball. Dragon Ball é uma franquia de mídia japonesa criada por Akira Toriyama, originalmente iniciada como uma série de mangá que foi escrita e ilustrada por ele próprio, e teve seus capítulos serializados pela revista Weekly Shonen Jump de 1984 a 1995. Com os seus 519 capítulos compilados em 42 volumes. Dragon Ball foi inicialmente inspirado pelo clássico romance chinês Jornada ao Oeste. A série segue as aventuras do protagonista Son Goku, desde sua infância até a idade adulta, enquanto ele treina artes marciais e implora o mundo em busca de 7 esferas conhecidas como as Esferas do Dragão, que convocam um dragão que concede um desejo quando reunidas. Ao longo de sua jornada, Goku faz vários amigos e luta contra uma grande variedade de vilões, muitos dos quais também procuram as esferas do dragão. Bleach. Bleach é uma série de mangá escrita e ilustrada por Tite Kubo. Bleach segue as aventuras de Ichigo Kurosaki, que após ganhar os poderes de um ceifeiro de almas, através de uma ceifeira de almas chamada Ruki Akutsuki, com os seus novos poderes, Ichigo é forçado a assumir o dever de guiar almas boas ao mundo pós-vida na Sociedade das Almas e derrotar os Hollows, que são monstros espirituais malignos que tentam devorá-lo. Bleach teve os capítulos serializados pela revista semanal Weekly Shonen Jump entre agosto de 2001 até agosto de 2016, com os capítulos compilados em 74 volumes e publicados pela editora Shueisha em formato Takobon. A série deu origem a uma franquia de mídia que inclui uma série de anime que foi produzida pelo estúdio Pierrot, que foi transmitida no Japão entre 2004 até 2012. 2 episódios alovas, 4 filmes de animação, 10 musicais de rock, vários jogos eletrônicos, bem como muitos outros tipos de mídias relacionadas com Bleach. Bleach vendeu mais de 87 milhões de cópias no Japão. Entre os críticos, Bleach é o mais elogiado por suas cenas de ação e pela arte.
arte, mas criticado por sua quantidade excessiva de personagens e elementos do enredo. Isso eu não posso discordar. Bleach foi forçadamente encerrado em 2016 por causa que o autor na época estava sofrendo uma doença nas mãos, que eu não sei o nome direito, mas agora ele voltou a publicar o Bleach para finalmente fazer um final que realmente fosse prestativo e que de fato fosse um final definitivo para a obra. Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é uma série de mangá escrita e ilustrada por Yoshihiro Togashi. Os capítulos são serializados pela revista Shonen Jump desde 3 de março de 1998, onde são compilados e publicados em formato tankobon pela editora Shueisha, embora o mangá tenha frequentemente entrado em hiato desde 2006. A história tem como protagonista Gon Freaks, um menino de 12 anos que quer encontrar o seu pai a todo custo. Então ele decide se tornar um Hunter, assim como ele, e de alguma forma encontrar o seu paradeiro. À medida que a história avança, Gon faz amizade com outros 3 Hunters aspirantes, Leório... Esse personagem tem o nome mais zoado da série, pelo amor de Deus, mano, tanto de nome zoado que eu já vi de personagem de anime, velho. Não tá escrito. E Killua, que o acompanham em suas aventuras. Em 1998, o estúdio Parrot lançou um Alova que resume os primeiros capítulos do mangá. Esse piloto Alova é bastante desconhecido para o público em geral. Em 1999, a história de Hunter x Hunter é novamente adaptada, porém em uma série de anime de 62 episódios, produzida pela Nippon Animation e dirigida por Kazuhiro Furuhashi. A série estreou no Japão em 2001 na Fuji TV. 3 séries Alovas totalizando 30 episódios que adaptam o arco de Grid Island foram subsequentemente produzidos pela Nippon Animation e lançados no Japão em 2002 até 2004. Um segundo anime remake produzido pela Madhouse, que contou com uma nova equipe de produção e um novo elenco de seiyuu, foi ao ar em outubro de 2011 até setembro de 2014 e adaptou a história do mangá desde o primeiro capítulo até o capítulo 339. Existem também 2 filmes de anime que foram lançados em 2013. Há também inúmeros álbuns de áudio, jogos eletrônicos, musicais e outras mídias baseadas em Hunter x Hunter que foram lançadas. Naruto. Ai, lá vamos nós. Naruto é uma série de mangá escrita e ilustrada por Masashi Kishimoto, que conta a história de Naruto Uzumaki, um jovem ninja que constantemente procura por reconhecimento e sonha em se tornar um Hokage, um ninja líder de sua vila. A história é dividida em 2 partes. A primeira parte se passa nos anos da pré-adolescência de Naruto e a segunda parte se passa em sua adolescência. A série é baseada em 2 mangás one-shots de Kishimoto, Karakuri, de 1995, e que por causa dele Kishimoto ganhou uma menção honrosa no prêmio Hop Step da Shueisha no ano seguinte, e Naruto, de 1997. A história de Naruto continua com seu filho, Boruto Uzumaki, em Boruto Naruto Next Generations, ou mais conhecido como a pior geração de toda a face da Terra. Os capítulos de Naruto foram publicados na revista Shonen Jump de 1999 a 2014, com estes capítulos compilados e publicados em 72 volumes, tankobon, pela editora Shueisha. O mangá foi adaptado para uma série de anime produzida pelo estúdio Parrot e Aniplex, que teve os seus 220 episódios transmitidos pela TV Tóquio no Japão de 2002 a 2007. Naruto Shippuden, a sequência da série original, estreou no Japão em 2007 e terminou em 2017, após 500 episódios. E a partir desse mesmo ano, Naruto se tornou a 3ª série de mangá mais vendida na história, vendendo mais de 220 milhões de cópias em todo o mundo, onde foi publicado em 35 países fora do Japão. Os críticos elogiaram o enredo, desenvolvimento de personagens e as cenas de luta no mangá. Os críticos também observaram que o mangá, que tem uma história coming of age, faz uso a referências culturais da mitologia japonesa e do confucionismo. Gente, eu particularmente nunca gostei de Naruto, sério, eu realmente nunca fui com a cara desse maluco aí, desde que eu era pequeno, sério, desde que eu era pequeno nunca gostei de Naruto. Eu acho que vai ser um dos animes que eu nunca vou assistir. Talvez eu tome coragem e só assista a saga clássica, não por completa, mas eu assisto, pelo menos umas 6 temporadas no mínimo. Mas não tem problema, mano, se você gosta de Naruto, tudo bem, tá de boa. Respeito plenamente a sua opinião, meu caro. Boku no Hero. Boku no Hero, ou Boku no Hero Academia, ou Minha Academia de Heróis, sei lá do jeito que você preferir chamar. Também conhecido como My Hero Academia no ocidente. É uma série de mangá escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi. Os capítulos do mangá são publicados na revista Shonen Jump desde julho de 2014, sendo compilados em volumes formato tankobon pela editora Shueisha.
A história conta sobre Izuku Midoriya, um menino que nasceu sem individualidade em um mundo que é normal tê-las, mas mesmo assim sonha em se tornar um super-herói. Após ajudar o maior herói do mundo, que fica fraco depois de um tempo por causa de um ferimento, a capturar um vilão, este compartilha os seus poderes, o One for All, com Izuku depois de reconhecer o seu valor e o ajuda a se matricular em uma escola para heróis em formação, a UA. O mangá foi adaptado em uma série de anime produzida pelo estúdio Bones e sua primeira temporada foi ao ar entre 3 de abril e 26 de junho de 2016. A segunda temporada estreou em abril de 2017. A terceira temporada estreou em 7 de abril de 2018 e a quarta temporada estreou em outubro de 2019 e a quinta temporada estava confirmado para 2021. E eu acho que até esse ponto já deve ter sido lançada, porque a gente já tá em 2022, mano. Esse também é um outro anime que eu tô pensando em assistir, porque realmente me falaram que ele é muito bom.